Olá, pessoal. Então, como combinado, nós estamos gravando o conteúdo que foi passado na nosso primeiro dia, nosso primeiro encontro do curso de nivelamento, que foi dia 26/10. Então, nós estamos gravando para que isso possa ser reassistido depois por quem esteve presente, mas também para quem, por algum motivo, não pôde estar presente nesses 2 dias de curso de nivelamento. Então, os vídeos de hoje, eles são referentes ao conteúdo do dia 26/10. E vai ser dividido em 3 vídeos. Nesse vídeo inicial, eu vou trazer algumas considerações em relação à história da linguagem R, bem brevemente, falando também em relação a bibliografias que vocês podem usar para estudo, além de alguns canais no YouTube e sites de comunidades que podem ajudar vocês nesse processo de entender e aprender a usar o RStudio. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre a história do R. Então, o R é também conhecido como uma grande linguagem de programação, que tem a sua origem em torno de 1990, com o Robert e o Ross. Eles foram estudantes da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia. Eles faziam uso de uma linguagem que é antecessora à linguagem R, que é a linguagem S. Era uma linguagem de programação que na época era uma linguagem paga, e aí o Ross e o Robert fizeram essa brincadeira de chamar a linguagem de programação R de R, justamente por ser sucessora à linguagem R, e por começar e pelo nome deles, né, do Ross e do Robert, começaram com a letra R. Então, eles eram usuários da linguagem S, mas eles sentiam a necessidade de ter uma linguagem que fosse mais acessível e aberta, que não fosse paga. Então, eles criaram uma linguagem R em torno de 1990, e a partir disso a linguagem R virou uma comunidade muito ativa, e a linguagem de programação ela foi se desenvolvendo e aumentando de tamanho e em poder com os anos em relação aos seus pacotes e todas as intenções, as extensões que a linguagem R permite. Em relação ao RStudio, a linguagem R, apesar dela ser mais acessível e de ser aberta, ela ainda é uma linguagem um pouco complexa, por isso se trata de uma linguagem de programação toda em texto, o que difere um pouco de outros softwares estatísticos que vocês podem ter utilizado. E para que a programação em R seja mais amigável, mais fácil e mais possível, existem ambientes de desenvolvimento integrados, né, as IDEs, e a mais disparada entre elas, que é a mais utilizada, é o RStudio, que ela propõe como se fosse uma máscara, uma maquiagem para a linguagem R, que torna a linguagem R uma interface mais acessível, mais amigável, mais fácil, principalmente para pessoas que não são programadores. Então, ela é uma interface mais amigável e que tem muitas ferramentas úteis, tanto para análise de dados, tanto para programação em R também. Alguns livros que são muito indicados para quem está aprendendo a mexer com linguagem R. Nós indicamos muito o livro do meio, que é o R for Health Data Science, que é um livro que tem uma linguagem super acessível, uma linguagem fácil, uma leitura que está completamente disponível na internet, o PDF dele está aberto na internet. Então, vocês podem fazer o download e usarem para estudar. E ele tem capítulos, os capítulos iniciais são realmente muito introdutórios, e nós estamos utilizando esses capítulos para montarmos as aulas e os encontros das nossas primeiras reuniões, porque é um livro realmente muito bom. E uma curiosidade desse livro é que ele, na verdade, ele foi escrito todo dentro do RStudio. Para quem não sabe, é possível escrever um livro dentro do R, é possível fazer apresentações, né? Você pode escrever texto lá, e fazer o output depois. Então, esse livro do meio, ele é amplamente indicado, ele tem uma linguagem muito acessível, realmente para você entender
alguns comandos básicos, por que utilizar o RStudio, o que é R, o que é RStudio. Os outros dois livros não são tão específicos para a área da saúde. O primeiro é como se fosse um livro de receitas em relação ao R, e o segundo é um livro mais específico para ciência de dados e não tanto para ciência de dados em saúde, mas também são boas indicações. Mas com certeza o livro do meio ele é muito mais indicado para leitura e estudo nessa fase mais inicial na qual nós estamos. Eu sei que às vezes nós vamos buscar informações em canais do YouTube, porque a gente consegue ter uma ideia mais prática das coisas. E esses canais do YouTube aqui, eles são muito bons, principalmente esse primeiro da Fernanda Pérez. Ela também tem um perfil no Instagram que é Estatística Aplicada. E aí ela traz insights muito interessantes em relação à estatística, mas ela também tem alguns tutoriais de como fazer o teste T, a nova, Shapiro-Wilk, tanto no SPSS, tanto no RStudio, e ela também traz esses vídeos do porquê fazer um teste T, porquê fazer um teste ANOVA, então realmente muito interessante esse canal. Depois tem o Práticas de Dados, que é um canal mais voltado para ciências de dados também, né, sobre análise de dados, mas eles trazem muitos tutoriais também, então é muito interessante. O Merciel Santos, ele é realmente muito bom também. Ele traz muitas sugestões, como fazer um gráfico de linhas, como fazer um box plot, no RStudio. Ele vai lá e mostra um tutorial e ele tem técnicas para fazer essas análises mais rápidas, que são muito interessantes também. E depois tem o Psicometria Online, que ele traz mais questões de estatística, de estatística, não tanto sobre linguagem R especificamente, mas também é muito interessante, um canal muito bom para ajudar nos estudos. Alguns sites que são muito bons e que ajudam muito para quem está começando e para quem já está mais avançado também. Então, o principal deles, e que eu particularmente uso bastante, é o Stack Overflow, que ele é uma comunidade, realmente, é quase como se fosse uma rede social, onde você vai encontrar as respostas para as perguntas que você tem. Então, no Stack Overflow, se você pode buscar, às vezes, no próprio Google, como fazer, ou como, esses dias eu procurei como arrumar a largura da barra num gráfico de barras no ggplot. Eu não estava conseguindo fazer, tinha tentado no chat GPT, o chat GPT tinha me dado inúmeros comandos, nenhum deles tinha funcionado, e aí eu busquei isso, e aí de primeira o Stack Overflow alguém já tinha feito essa pergunta lá, e outra pessoa já tinha respondido, e é da primeira vez que eu tentei, já consegui, já funcionou, consegui entregar as análises, deu tudo certo. Então, quase todas as perguntas que você pode se fazer já estão respondidas lá. E se não, né, se ninguém respondeu, você pode fazer uma pergunta lá e que alguém vai te responder. Então, isso é muito legal dentro da comunidade R, que é uma comunidade muito ativa, que tem muitas pessoas que ajudam umas às outras nesse sentido. Então, no Stack Overflow, se você tem uma dúvida mais pontual que seja, você especifica ela lá e você vai conseguir uma resposta e vai te ajudar bastante. O Statology, ele é só mais uma coisa em relação ao Stack Overflow, ele não é específico para a linguagem R, é para várias linguagens de programação, mas tem muita coisa em relação ao R lá. Em relação ao Statology, ele é um site que traz uma ideia de estatística simplificada. Ele traz alguns tutoriais em relação ao RStudio, mas a proposta principal do site não é falar sobre linguagem R, mas sim de trazer conceitos muito interessantes e muito simplificados e de fácil entendimento em relação em relação à estatística. Então, você pode ler textos em relação a tipos de variáveis, distribuição normal ou anormal, testes de normalidade, enfim. Tem vários textos lá e perguntas e respostas com exemplos práticos para você entender os conceitos por trás da bioestatística, né?
E ele tem também uma aba em relação ao RStudio, que ele traz algumas características do R, algumas dicas também que são bem interessantes. O RPubs é como se fosse um repositório, ele é específico para R, né? Então você pode colocar os seus projetos, os seus scripts lá e compartilhar isso com outras pessoas, e outras pessoas podem acessar isso. É muito comum as pessoas colocarem gráficos ou suas análises prontas lá, e às vezes não compartilharem os seus scripts, né? Às vezes só depois dos seus artigos estarem publicados. Mas vez que outra, esses scripts e projetos também vão parar lá, então você pode acabar conhecendo outros tipos de análises dentro do RPubs. E o GitHub é quase como se fosse uma rede social, onde você também pode disponibilizar as suas análises, os seus projetos e scripts, e é uma comunidade onde você pode fazer o compartilhamento com outras pessoas e conhecer outros projetos, outros scripts também, muito interessante. Então, em relação à parte muito introdutória, esse é o primeiro vídeo dos 3 vídeos do primeiro dia. É só uma questão mais de curiosidade, assim, e de meios onde quando vocês começarem a fazer suas análises sozinhos, possam achar dificuldade, vocês possam entrar nesses sites e conhecer e fazer uso também desses canais de YouTube e da literatura disponível para ajudar vocês a começarem a fazerem suas próprias análises no R. Então, até a próxima aula.